Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos dar continuidade aos nossos estudos de lógica de programação, entrando em um assunto muito interessante que são as estruturas de dados. Bom, o que são estruturas de dados? São formas de você armazenar e organizar dados, tá, na memória RAM do computador, de modo que você possa utilizar esses dados de uma forma mais eficiente. Tá? As estruturas de dados elas têm emprego em diferentes tipos de aplicações, em alguns casos muito especializados e orientados para tarefas específicas. E outras estruturas de dados são de uso mais geral, sendo adequadas inclusive para gerar outras estruturas de dados mais complexas, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, a estrutura de dado é uma forma de armazenar e organizar dados na memória RAM do computador. Tá? E assim você vai conseguir utilizar esses dados de forma mais eficiente. Bom, as estruturas de dados são tipos de dados compostos. O que significa isso? São várias informações juntas. Então, uma estrutura de dados, o próprio nome já diz, está no plural, dados, armazena várias informações, uma quantidade significativa de dados. E essas estruturas elas podem ser classificadas em estruturas homogêneas e heterogêneas, de acordo com os tipos de dados que elas contêm. Sendo que uma estrutura de dados homogênea, ela armazena apenas o mesmo tipo de dados. Então são vários dados, só que todos do mesmo tipo. Tá? Já uma estrutura heterogênea, ela pode ter dados distintos, né? Dados de tipos distintos, diferentes. Por exemplo, uma estrutura homogênea, ela tem apenas dados do tipo inteiro, ou apenas dados do tipo literal, ou caractere. Já uma estrutura heterogênea, ela pode armazenar ao mesmo tempo dados de números inteiros, reais, literais, caracteres, etc. Tá? Então existe essa diferenciação para as estruturas de dados. Legal? Bom, as estruturas de dados básicas, clássicas, são os arrays, listas, filas, pilhas e árvores. Tá? Existem outras além dessas, mas essas são as mais conhecidas e utilizadas. Tá? Os arrays eles são divididos ainda em vetores e matrizes, para o nosso estudo aqui de lógica de programação, e as listas, filas, pilas e árvores são estruturas de dados mais complexas, que podem inclusive ser implementadas com o uso dos arrays, vetores e matrizes. Tá legal? E nós vamos estudar a princípio os arrays, certo? O array, vamos ver no próximo slide, é uma estrutura homogênea. Então, o array ele pode comportar apenas dados do mesmo tipo, tá? Uma série de elementos de dados do mesmo tipo. Você pode acessar os elementos do array individualmente, por meio de uma posição de índice. Tá? E geralmente essa posição é numérica. Então, você começa a contar do zero, na grande maioria das linguagens de programação, e conta do zero em diante. Então, a primeira posição do array geralmente é a posição zero. E os arrays eles possuem um tamanho fixo, a princípio. Tá? É claro que existem estruturas de dados que permitem que você torne um array dinâmico, de modo que ele pode crescer, aumentar ou diminuir de tamanho em tempo de execução, durante a execução do próprio programa. Tá? Mas, a princípio, os arrays possuem o tamanho fixo. Temos dois tipos principais de array. O array unidimensional, ou seja, um array que tem apenas uma dimensão, tá? É chamado de vetor. E o array bidimensional, com duas dimensões, que é chamado de matriz. Então você vai pensar no vetor como sendo uma série de dados enfileirados e vai pensar na matriz como sendo uma tabela de dados. Tá? Se você já viu uma planilha do Excel, por exemplo, você já viu um formato de representação de dados que lembra mais ou menos a representação de uma matriz. Tá? E uma linha única do Excel seria um vetor. Tá? Uma comparação, na verdade o Excel não tem nada a ver com vetor e matriz nesse sentido, mas é uma comparação para você poder visualizar como seria um vetor e como seria uma matriz. Aqui a gente vai estudar tanto os vetores quanto as matrizes. Vamos aprender como criar um vetor usando lógica de programação. E lá no Visual G também vamos testá-los. Vamos ver alguns algoritmos interessantes que podem ser construídos com o uso de vetores. E faremos a mesma coisa com as matrizes. Tá? Nós vamos trabalhar também com matrizes e vamos estudar alguns algoritmos interessantes que podem ser construídos com o uso de matriz. Legal, pessoal? Então, essa primeira videoaula
do assunto estrutura de dados foi mais para apresentar o assunto em si, tá? E nas próximas videoaulas a gente vai entrar mais detalhadamente em cada um dos itens, nos vetores, nas matrizes, listas, pilhas, filas e assim por diante. Então, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, tá? Acesse o nosso site www.bosnotreinamentos.com.br e assista a próxima videoaula, na qual nós falaremos sobre vetores. Obrigado e até lá!